amores, cá estamos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês as provas de português da Vestibular US 2022.1. Quem não me conhece, o meu nome é Alânia Mari, eu tô aqui nessas redes sociais há muitos anos, passando dicas e informações para vocês ingressarem também na Universidade Estadual do Ceará. E nas minhas redes sociais eu adoro falar sobre e dar dicas também de português, redação e espanhol focados também aí no Vestibular US. Então, ó, já chega deixando o teu likezão do amor, que assim eu entendo que vocês estão gostando do conteúdo aqui do canal, estão gostando desse tipo de vídeo e sim, eu trago mais vídeos assim pra vocês, tá bom? Já se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo aqui, pra você não perder nenhuma dica e não perder nenhuma informação, tá certo? Clica no sininho também para você receber as notificações, tá? E compartilha esse vídeo com os teus amigos e amigas que fizeram ou que pretendem fazer o S também. Conta também aqui para mim nos comentários quantas questões de português você acertou. Quero saber também. Gente, eu fiquei feliz, contente com essa prova e ao mesmo tempo fiquei surpresa. Por quê? Porque os conteúdos que foram cobrados na primeira fase já são conteúdos aí que a US já gosta de estudar. Inclusive todos eles eu fico muito feliz, tenho muito orgulho, muita alegria de dizer isso pra vocês, que todos eles eu estudei com a minha turma do Linguagens US. Não é à toa que a gente teve aí boas pontuações na primeira prova. Teve aluno que acertaram 9 questões, 10 questões que gabaritaram. Até mesmo os meus seguidores que me acompanham lá da página, que não tiveram a oportunidade de serem meus alunos, mas que são meus seguidores e seguem as dicas lá do canal e aqui do YouTube também, porque a gente fez 5 simulados para essa prova. Então muita coisa do que a gente viu durante os 5 simulados foi cobrado aqui nessa prova também, e eu fico muito contente em ter contribuído. Eu fico muito contente que realmente as dicas que eu passo para vocês, que eu tenho muita preocupação em trazer dicas reais, verdadeiras e com muita seriedade para vocês, elas têm dado efeito. Então é por isso que você não pode deixar de me seguir em todas as redes sociais e de se inscrever aqui no canal também. E para o próximo vestibular, se você quiser se sair bem na área de linguagens, vem estudar comigo. Eu tô com a prova aqui, gente, em mãos, tá certo? Respondi toda a prova, inclusive até pra vir falar com vocês com mais propriedade, tá? Então vamos aqui. No panorama geral, o que é que foi cobrado? Foi cobrado o seguinte: interpretação textual de praxe, certo? Gêneros textuais, como sempre, a US adora esse assunto. Foi cobrado também gramática, figuras de linguagem e coesão textual. Basicamente foram esses 5 eixos. Foram 5 eixos? Sim. Foram 5 eixos aí temáticos que a US norteou toda a prova de português na primeira fase. Agora a gente vai comentar aí questão por questão. A prova de português, gente, ela é cobrada no início da sua prova. As questões de 1 a 12 são as questões de português. Inclusive, essa prova é a que tem o maior número de questões. Então, você precisa estar afiado em português. Esse varia entre 2 e 4 textos. Nessa edição, ela cobrou 3. Quais foram os gêneros textuais que ela cobrou? Artigo de opinião, notícia e poema. O texto 1 falou sobre o legado feminino nas Olimpíadas de Tóquio. O texto 2 falou sobre a cobertura de gelo da Terra está encolhendo. E o texto 3 falou sobre Momento, que é um poema de Adélia Prado. Agora vamos comentar as questões. Nós temos aí na primeira questão a banca perguntando qual era o propósito daquele texto, ou seja, aquela velha questão de interpretação textual que a gente sabe que a US gosta.
Questão 2, temos a nossa querida e velha questão também de gênero textual, a partir dos elementos constantes dentro do texto. A questão queria saber se era uma crônica, um artigo de opinião, um editorial ou uma resenha. E sim, a UES trouxe aqui um artigo de opinião, certo? Que é aquele texto, né, que apresenta dados e argumentos a fim de convencer o leitor. Temos aqui a questão 3, que é aquela questão que eu sempre bati na tecla de vocês, todos os meus 5 simulados, os meus seguidores que estiveram comigo nos 5 simulados, os meus alunos do Linguagens UES e os meus alunos, inclusive, da nossa turma específica de português, focada na específica de português, eu sempre bati nessa tecla de estudar conjunção, porque a gente sabe que a UES adora. A gente tem aqui a conjunção aditiva. Na questão 4, a gente tem aquela questãozinha de figuras de linguagem, que inclusive também eu fico muito feliz, porque a gente também estudou esse assunto no meu curso de Linguagens UES. Eu também trouxe para vocês, dentro dos 5 simulados, questão de figuras de linguagem, porque eu sabia que podia ser cobrado e pá, tá aqui. Aqui a UES adora metáfora, né? Nós temos aqui, ó, garotas douradas. A gente tem essa comparação subentendida, essa comparação implícita, né? Então nós estamos aqui diante de uma metáfora. Na questão 5, a gente tem aquela questãozinha, é um assunto que a UES gosta, coesão textual. Na questão 5, especificamente aí a coesão referencial, né? Que é quando uma palavra se refere a outra dentro do texto. Na questão 6, a gente tem outra questãozinha de interpretação textual. E aí já vem o texto 2. Ele pergunta na questão 7 também sobre gênero textual, porém, especificamente sobre a linguagem daquele gênero textual. A questão 8 foi uma delícia. Gente, quem acertou a questão 8, comenta aqui pra mim, porque eu quero muito saber. Cara, essa questão 8 foi uma questãozinha de sintaxe. Eu adoro estudar sintaxe, eu adoro esse assunto. Vem estudar comigo também, tá? Eu afirmava, né, que o primeiro era verbo transitivo indireto, o segundo verbo intransitivo, o terceiro verbo de ligação e o quarto verbo de ligação. Na nossa língua portuguesa, a gente tem os verbos de ação e nós temos os verbos de ligação. Os verbos de ação, eles remetem literalmente à prática, a atividades, à ação, certo? Os verbos de ligação, eles têm a função de ligar o sujeito do seu predicativo. Então, os verbos ser, estar, permanecer, parecer, são verbos de ligação. Olhar, comer, fazer, brincar, entre outros, são verbos de ação. Tá? Então, você sabendo dessa diferença, você já conseguiria responder a 2 itens, que é o item 3 e o item 4. E sim, os dois são verbos de ligação. Os verbos de ação, eles podem ser subdivididos ainda em intransitivos, que são os verbos que têm o seu sentido completo, ou que eles podem ter sentido completo, sendo agregados a eles um adjunto adverbial que exprima alguma circunstância, tá? E nós temos os verbos transitivo indireto, que são aqueles verbos que precisam de complemento, e esse complemento vem entre o verbo e seu complemento uma preposição. Nós temos os verbos transitivos diretos, que têm os complementos sem preposição, e nós temos os verbos transitivos diretos e indiretos, que são os conhecidos bitransitivos, que ele tem os dois complementos. O complemento com preposição, quanto o complemento sem preposição, certo? No item 1, ele afirma que o verbo diminuiu é um verbo transitivo indireto. Não! Aqui a gente tem um verbo intransitivo. No item 2, esse verbo resulta, ele é um verbo transitivo
indireto. Por quê? Porque o complemento dele é introduzido por preposição. O que foi que a UES fez? A banca fez essa questão. Ela só trocou as informações. Ela disse que o primeiro era transitivo indireto, sendo que era o segundo, e disse que o segundo era intransitivo, sendo que era o primeiro item. Quem gostou da questão? Quem gostou ou quem não gostou também comenta aqui, que eu quero saber. Gente, quando eu peço para vocês comentarem é porque eu realmente quero saber a opinião de vocês. Então não deixem de comentar, tá certo? Nós temos a questão 9, que foi uma questão anulada, inclusive, que ele pediu aqui é outra questãozinha de conjunção adverbial, causal. Questão 10, que é uma questão de interpretação textual, que se refere aí ao texto Momento, de Adélia Prado. Inclusive, a Adélia Prado já é a terceira vez que é cobrado no vestibular UES. E nós temos aí a questão 11, também de interpretação textual. A questão 12, essa questão, eu achei que ela foi um pouco específica demais para a primeira fase. Eu achei que não é um assunto de primeira fase, eu achei mais cara de segunda fase. Eu trocaria essa questão por uma questão de crase, por exemplo. Nessa questão a gente tem uma questão de morfologia. A banca cobra o quê? O grau do adjetivo. Limpidíssimo se refere a límpido e é um adjetivo de grau superlativo sintético. Por quê? Porque no final dele vem o sufixo. Considerações sobre essa prova? Bem cara de UES. A UES sim, ela continua sendo conteudista e sim, é importante você estudar português. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!